Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 106 do Control Pax Cast, trazendo aqui mais um dia de informações, de relevância, de temáticas. E torno a dizer, sempre quando gravamos de forma solo, tanto eu quanto o Valdemir, nós vemos trazendo mais abordagens que sejam direcionadas para o seu dia a dia enquanto gestão empresarial. E eu estou com meus tópicos aqui a se mencionarem para tratarmos sobre o dia 15 de março, ou seja, o Dia do Consumidor. Lucas, mas o que é que tem a ver o Dia do Consumidor com orientações sobre empresas? Pessoal, tem tudo a ver. O Dia do Consumidor, ele não é voltado somente enquanto nós sermos consultivos e orientadores para com vocês diante das vendas que acontecem, da grande elevação de consumo que tem de acontecer nesse período, mas sim da estrutura empresarial por trás, ou seja, todo o back-office do que acontece dentro de uma empresa para que se possa ter uma efetividade, uma assertividade e, de fato, um grande êxito quando nós falamos do Dia do Consumidor. E quais são, pessoal, os principais tópicos que nós devemos estar atentos para que nós não caiamos, digamos assim, em alguma situação de falha, né, de erros que podem trazer um certo ônus para dentro do negócio. Gente, sempre quando nós pontuamos essas datas comerciais que tendem uma elevação de consumo, seja ela Dia do Consumidor, seja ela período de Black Friday e diversas outras que tendem a acontecer em algumas datas do ano, nós precisamos entender como que está a nossa empresa internamente, estrutura de colaboradores, estrutura de gerenciamentos internos, estruturas de indicadores. Para que isso? O que é que isso vai impactar de fato nessa data sazonal, como nós estamos pontuando? Tudo. Entenda, o seu consumidor, de fato, quando ele vem à sua empresa, quando ele deseja comprar algum produto, quando ele deseja ser bem atendido e se aproveitar, se beneficiar daquele dia específico onde traz, digamos assim, um certo mérito a ele, ele deseja ter uma excelência, ele deseja ter um atendimento de excelência, ele deseja entender que os seus produtos estão totalmente conformes e adequados para com o que ele espera e para com o que ele irá, de fato, adquirir. No entanto, para que você tenha essa efetividade da sua entrega, você precisa, como disse, atentar-se a alguns pontos. Quando nós tratamos de pontos administrativos, nós precisamos entender que semanalmente devem ser enviadas informações para suas empresas assessoras, tais como contabilidade, jurídico, mapeando todos esses tópicos, mapeando todas essas estruturas, informando como que está a sua situação atual. Por que disso, Lucas? Porque, enquanto assessoria contábil, tratando especificamente desse ponto, tem uma série de obrigações, que é isso, particularmente depende de empresa para empresa, de modelo de negócio para modelo de negócio, onde devem ser cumpridas para que não se gere ônus. E, diante disso, para que você não seja o causador dessa declaração de forma errada, você busca estar se antecipando, enviando essas informações e garantindo que você não terá nenhuma surpresa e nenhuma situação, digamos assim, de prejuízo na sua operação. Quando nós tratamos também de folha de pagamento, você tratar no dia 15 de março, algumas empresas chegam a pagar suas folhas por quinzena. Diante desse tópico, nós entendemos que todos os períodos de falta, de descontos, de atestados médicos, de redução de carga de trabalho, nós precisamos manter informado para quê? Para que nós tenhamos esse controle de compensações, caso venha a ter, e o principal, você tem efetividade na sua primeira quinzena, dentro do seu período de fato de trabalho. Então, assim, gente, quando nós pontuamos todas essas estruturas administrativas a ponto de você entender, entenda de uma vez por todas, o empresário, ele é o principal movedor, líder, pode-se dizer, do seu negócio. No entanto, quando ele contrata uma assessoria, seja ela contábil, jurídica, tributária, financeira, você não está eximindo a sua responsabilidade enquanto empresário. Você precisa ter, principalmente quando você tem essas assessorias, você precisa ter um controle interno do que está acontecendo no seu negócio, para que a sua assessoria ela seja um orientador do que você vai fazer internamente e um repasse, digamos assim, de informações para com o fisco e manter a sua legitimidade, manter de fato a sua formalidade fiscal. Tendo em vista isso, você precisa entender que ao você ter, de fato, esses parâmetros de organização interna,
para com as suas respectivas assessorias, você terá, de fato, assertividade nas suas tomadas de decisões e não passará somente a focar em vendas. Lucas, mas o porquê disso? Você está dizendo que, no caso, é melhor organizar do que vender? Não. Mas para você vender mais, para você escalar mais, você precisa crescer até um certo ponto, o que já aconteceu com a grande maioria das empresas, e você estruturar esse seu crescimento, para que você possa subir um outro pilar. Então, quando você vem tocar no tópico de vendas, quando você traz uma maior, digamos assim, adesão, um maior interesse em consumo dos seus produtos, você precisa ter diversos cenários internos da sua empresa que vão fazer com que você possa gerir esse aumento de vendas. Alguns tópicos dele é você entender o quanto que você está ganhando em cada produto, o quanto que está ficando de fato de lucro no seu bolso diante desse aumento do volume de vendas que tende a acontecer. Por quê? Geralmente, quando se aumenta a quantidade de vendas, em alguns casos você reduz a sua margem de ganho, ou seja, a sua margem sobre o produto. Quando se tem uma situação dessa, você precisa entender se esse aumento você está sendo coerente com a sua estrutura empresarial. Ou seja, não significa você somente aumentar as suas vendas, você querer crescer mais, se você não entende quanto que está ficando de lucro no seu bolso. Então, eu vou usar aqui um tópico muito específico, que geralmente acontece em alguns períodos do ano, um certo período de desconto e de facility para que os consumidores possam ter um benefício. Postos de gasolina. Existe-se uma margem de ganho muito pequena, pouco expressiva, diante do valor que se é repassado. Diante de toda a composição de preço, de encargos, de repasse de valores, de tributos, enfim. No entanto, os postos de gasolina, ou seja, a esteira final, onde repassa para o consumidor final, você precisa entender que essa margem, quando você aumenta ela, você diminui o seu volume de gasolina vendido. Mas por que, Lucas? Por diversos fatores. Existem consumos em diversas cadeias onde trazem, de fato, uma competitividade. Ou seja, posto de gasolina hoje, existe uma grande disputa, pode-se dizer, ou melhor, briga de preço. Por quê? Porque a maioria desses preços são formados diante de uma pesquisa mercadológica. Então, se você passa em um posto a 100 metros um do outro e existe uma diferença, digamos que de 10 centavos, esse posto ele passa a reduzir o que se chama de galonagem naquele determinado período. Então, digamos que se você deixa de abastecer por 10 centavos esse posto para abastecer no posto que está mais barato os 10 centavos, esse posto que está com a margem mais reduzida, ele está rotacionando maior volume de combustível vendido. No entanto, você precisa entender, de fato, se essa diferença, como eu venho pontuado, se está compensando você ter, de fato, todo esse trabalho de aumento de demanda, de consumo, de cobrança, mas se a sua margem é menor, pelo fato de o volume estar maior, se você realmente está ficando com a margem de lucro no seu bolso, ou você está somente pagando as suas contas. E quando nós tratamos nesse ponto de ter todo esse mapeamento, é para você entender isso, empresário, é para você ter a clareza das informações, e é por isso que eu estou sendo tão redundante em diversos exemplos aqui, para que possa ficar claro e de forma muito explícita a ponto de se entender onde que está o seu dinheiro dentro do seu negócio. Quando nós tratamos de estrutura de pessoas dentro das suas empresas, como mencionado aqui, você deve se ter um treinamento, capacitação da sua equipe, definição, mapeamento de diversos cargos. Por quê, Lucas? Se você tem uma equipe onde você vai passar por um período onde tem uma maior cobrança, onde tenha de fato maior elevação de consumo, se essa sua equipe não tiver treinada, pelo período em que você passará, digamos que de aumento de demanda, e durante a sua semana normal, fora de períodos sazonais, você não tem tanta demanda, será que a sua equipe está preparada para dar um bom atendimento? Ou será que a sua equipe ela pode simplesmente passar batido, não entregar um bom atendimento, não ter uma clareza do que ela vai passar sobre o produto, sobre o serviço que você está repassando, de fato, que você está entregando, e você pode acabar causando determinado conflito no pensamento do seu consumidor e acabar na efetiva na venda. Mas, Lucas, me cita um exemplo. Digamos que você vende uma loja de sapatos, de varejo, certo? Calçados, enfim, entre aspas.
e você passa a ter um maior volume durante aquele período. Será que você vai causar uma experiência para o seu cliente, de fato, de uma forma assertiva? Como assim? Você vai ter um atendimento onde o seu vendedor vai poder levar o calçado até o seu cliente para experimentar, ver diversos modelos, diversas opções, condições, para que ele possa fazer a compra certa. Se você não dá esse treinamento para o seu vendedor passar por esse período de sazonalidade, de aumento de demanda, diante de diversas situações já presenciadas, seu vendedor ele pode ficar em determinado desespero, pode querer cada vez mais querer finalizar uma venda para abraçar outra venda e receber o seu percentual de comissionamento sobre aquelas vendas. Então você acaba não entregando a efetividade e não alcança a expectativa do seu consumidor. Ou seja, você pode até vender uma vez, mas será que isso vai te garantir uma recorrência, um cliente fiel onde vai permanecer fazendo compras e aquisições diante do que você está ofertando? Então entenda esses pontos. Exemplo, quando você tem de fato um consumidor crítico, ou que nós conhecemos popularmente, aquele comprador, aquele consumidor chato, né, cri-cri, que chega cheio de critérios e passa a cobrar de você uma determinada explicação de um produto, tira dúvidas, faz perguntas, busca entender de fato o que você está querendo vender para ele, por mais que ele esteja interessado. Você precisa ter essa clareza de como você está repassando, da forma como você vai repassar para o seu consumidor, o que ele está buscando e qual a expectativa que ele criou e qual o resultado que ele vai receber diante daquilo. Vamos mencionar o meu caso, contabilidade. Quando você chega a um consumidor a ponto de querer adquirir ou contratar um serviço contábil, seja ele recorrente, seja ele pontual, nós buscamos entender primeiramente a dor do cliente, qual a expectativa dele sobre aquela situação. Diante disso, nós conseguimos mapear toda a estrutura dele para que ele se possa, de fato, provar no processo que o resultado que ele espera, ele alcançará ou não. Mas, Lucas, por que ou não alcançará? Porque nós precisamos ser cada vez mais consultivos e mostrar para o cliente que nem sempre o que ele quer é o que é melhor para ele. Exemplo, hoje nós entendemos e nós vemos muitos casos de clientes chegarem e dizer assim: rapaz, eu quero lucro real porque eu quero pagar imposto somente sobre o meu lucro. Lucas, isso não é válido? Demais. Mas nem toda empresa tem estrutura administrativa, digamos assim, organizacional, de regras de compliance, para estar dentro do lucro real. Então, como que se pode ter uma empresa dentro de um regime tributário onde se paga o seu imposto pelo lucro, sendo que essa empresa ela não tem uma estrutura organizacional, ou seja, ela não tem despesas formais para se deduzir do seu resultado? Então, assim, nós precisamos ter essa clareza e essa facilidade de entendimento para que se possa ter a certeza do que o seu orientador, o seu consultor, o seu vendedor está repassando é o melhor para você. Um outro exemplo, nós pontuamos aqui calçados, eu estou trazendo diversos tópicos para você entender. Corrida. Hoje nós vivemos em um grande hype de corrida, né? Um grande aumento de demanda, de volume, de consumo sobre o esporte de corrida. E aí eu vos pergunto, muita gente chega em algumas lojas querendo, né, comprar um tênis, digamos assim, um tênis que performa, com um bom amortecimento, mas quando você se tem um vendedor de fato, uma venda, uma consultiva, um entendimento, qual esporte de fato que você está fazendo, quanto tempo que você corre, qual o local que você corre de fato, qual o terreno, pode-se dizer assim, para entender se o que você está buscando é realmente o mais adequado. Pode não ser. E o seu vendedor, o seu orientador, o seu consultor, ele deve dar essa orientação. Ele deve dar esse esclarecimento para você entender que, olha, você está buscando isso, mas isso não é o melhor para você. O melhor para você, diante do cenário que você está vivendo, seria essa situação aqui. E eu, como especialista, estou te orientando desta seguinte forma. Entende? E nem sempre é por preço, porque na grande maioria das vezes pode muito acontecer de você estar buscando um produto com um ticket superior e o que é o ideal para você é um ticket inferior. Mas, Lucas, e como é que fica a questão de vendas? Tipo assim, se eu chego, se eu estou querendo vender, se eu estou querendo aumentar minha receita, o meu vendedor ele vai ofertar um produto, digamos assim, mais barato,
Aí você tem que idealizar qual é o princípio do seu negócio. Se é causar uma experiência no seu cliente, a transparência, a clareza de fato do que ele está buscando e o que ele vai alcançar, qual o resultado que ele vai ter, de fato, é você ter toda essa experiência com ele para que ele possa ter credibilidade e confiança para com o seu negócio. Se você busca não vender, de fato, um produto com ticket mais elevado para você ter aquele aumento, pode até ser que o seu comprador, o seu consumidor, se sinta enganado, digamos assim, diante de uma situação, e ele passa a deixar de comprar o seu produto. E o pior, ele possa estar repassando diversas situações de não orientação ou de não recomendação, não indicação, de ir até o seu comércio, ou a sua loja, ou o seu site, ou seja lá qual plataforma se utilize para você ter essa efetivação de venda, pode-se dizer. Então entenda, pessoal, hoje em dia nós precisamos ter muito mapeado como que está funcionando o nosso negócio. E esses períodos de sazonalidade, pode-se dizer que é um período adequado, ideal, digamos assim, para você ter uma reflexão sobre como está seu negócio. Como exemplo, a minha empresa está crescendo, ou só estou no ciclo vicioso? A minha empresa está sendo lucrativa? A minha empresa está performando? A minha empresa está trazendo a experiência de fato para o cliente? A minha empresa, ela está deixando uma clareza das informações para a minha equipe do que ela realmente é e do que ela realmente busca? Então, nós tenhamos essa ciência, pode-se dizer, de como nós estamos caminhando enquanto empresa, para que você possa ter todo esse crescimento no seu negócio. Então, nem sempre, gente, é sobre você focar somente em vendas e em escala, pode-se dizer, mas é o principal. Se você está focando no crescimento, em escala, você se planeja para esse crescimento. Você entende da sua realidade, você mapeia isso e você passa a crescer. Lucas, cresci mais do que o esperado. Estou tendo uma cobrança de consumo mais do que o esperado. O que fazer? Você cresce e aí sim, fica inclusive muito mais fácil você se estruturar, se organizar com dinheiro no bolso. Mas para tudo isso você precisa ter esse direcionamento de onde você está caminhando enquanto empresa, certo? Então, pessoal, busque entender. Nós passamos por períodos de sazonalidade onde tem um aumento de demanda, onde tem esse crescimento, onde traz mais vendas, e todo empresário adora isso. Eu sou empresário, eu também adoro isso. No entanto, nós precisamos ter, de fato, a clareza de como que está o nosso negócio. Então, jamais esqueçam de mapear essas estruturas de margem de lucro, de treinamento, de equipe, de propósito, de gestão financeira, entender como é que está o seu caixa, como que estão os seus indicadores, como que está o endividamento da sua empresa, se de repente essa sazonalidade não é um período para você aproveitar e regularizar os seus passivos. Tudo isso tem que ser analisado, tem que ser pautado e pontuado diante dessas situações, para que você possa simplesmente manter um crescimento sustentável. E você não deixe que isso vire uma bola de neve, tendo em vista que faturamento, crescimento, tudo isso se gera uma contribuição para com o fisco, pelo fato de termos uma carga tributária incidente sobre o nosso consumo e, teoricamente, sobre as empresas, sobre o seu faturamento. Na grande maioria dos casos, quando não se trata de uma empresa com lucro real. Então, nós precisamos ter toda essa ciência a ponto de nós termos essa organização, esse planejamento, e aí é onde entra, de fato, uma assessoria contábil especializada que vai trazer uma orientação para você, que vai dar uma explicação para você, de chamar você e dizer, olha, sua empresa está na situação X. Tenha humildade, pessoal. Ouça os seus assessores, ouça a sua contabilidade, ouça o seu jurídico, ouça o seu assessor financeiro. Saiba como que está a sua situação, para que após isso você possa se organizar e crescer de forma sustentável, tá certo? Então tenha essa clareza, entenda do seu negócio, busque ouvir todos os seus stakeholders que fazem parte desse seu ecossistema empresarial, para que você possa crescer cada vez mais em 2026. Beleza? Pessoal, dia 15 de março está chegando, torno a dizer, é o dia do consumidor.
Analisem todos esses pontos que nós mencionamos aqui no nosso podcast de hoje. Avalie dentro da sua empresa para que você possa ter essa assertividade e esse crescimento que com certeza vai acontecer na sua empresa, tá certo? Muitíssimo obrigado por ter participado conosco aqui. Deixe aqui as suas dúvidas, caso você venha a ter, caso você queira entender melhor como estruturar o seu negócio, tá bom? Gostaria de agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores, a nossa produção que fazem parte aqui desse momento. Uns deles são a Loxest Digital, a Wise Cowork, a Sites e Cowork, tem também a X-Tech Digital, que é empresa de controle e automações de ponto, e a 2P Partners, que é empresa de blindagem patrimonial, sucessão patrimonial e recuperação tributária. Beleza? Desejo aqui um forte abraço e até o próximo episódio.